Meus queridos alunos, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Rafael. Estamos juntos para mais uma aula de Direito Constitucional, Teoria Geral da Constituição, ou se você preferir, Direito Constitucional, parte 1. Espero que vocês tenham passado um bom feriado dentro do possível. Continuem se cuidando aí, esperamos, o quanto antes estarmos todos juntos mais uma vez na Faculdade São Lucas. Tá? Lembrando a vocês que, tendo dúvidas, querendo fazer alguma crítica, algum comentário, se quiser fazer alguma sugestão para alguma mudança, de alguma coisa que vocês acham que eu posso melhorar, eu estou sempre à disposição de vocês. Tá? Então falem comigo no chat, falem comigo no fórum. Eu estou aqui para fazer o melhor possível para vocês dentro daquilo que nós temos que enfrentar, não tem jeito, né? Bom, meus caros, então espero que vocês tenham descansado, né? Tivemos um feriadão aí desde sexta-feira até terça-feira, 4 dias de descanso. E agora a gente volta com a corda toda para para continuar o semestre. Bom, meus caros, e hoje nós temos a aula de Controle de Constitucionalidade, parte 2, tá? A Vingança dos que não foram, a segunda parte. Tá? Podemos dizer que na semana passada nós tivemos apenas a parte introdutória, né? Uma parte dos conceitos, das noções gerais por trás do controle de constitucionalidade. Né? Vocês viram o que é o controle de constitucionalidade, qual é a sua razão de existência. Vocês viram os princípios por detrás do controle de constitucionalidade, que é garantir, sobretudo, né, a supremacia hierárquica da Constituição na ordem jurídica dos Estados. E vocês viram como funciona o procedimento de controle de constitucionalidade dentro do sistema austríaco e dentro do sistema americano, né? O sistema concentrado e o sistema difuso, respectivamente. Também chamado de controle pela exceção, né? Que é o sistema austríaco, e o controle pela via da ação, que é o sistema americano. Tá? Bom, meus caros, então hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo, mas hoje nós vamos apenas nos dedicar ao controle de constitucionalidade pela via concentrada. Tá? O controle de constitucionalidade pela via concentrada, o controle de constitucionalidade descendente do sistema austríaco. Tá bom? Então, hoje nós vamos estudar as ações constitucionais que fundamentam o controle de constitucionalidade pela via concentrada. Tá? Então esse é o nosso objetivo nessa nossa aula de hoje. Na próxima aula, eu quero ver se eu faço com vocês, eu dou uma recapitulada em tudo que nós falamos de controle de constitucionalidade, porque essa matéria é extremamente importante. Tá? Então, acho que nós vamos precisar, acho que seria bom se a gente desse uma recapitulada. Bom, então vamos lá, vamos começar. Tá? Meus caros, vamos começar com a primeira, né, talvez a mais clássica das ações constitucionais de controle de constitucionalidade, que é a ADIM, ou ADI, né, A de amor, D de dado e de igreja, ADI, eu particularmente não gosto muito, acho que não é muito sonoro, ou ADIM, A de amor, D de Denise, I de igreja, N de navio, ADIM. Eu particularmente acho que é mais sonoro. Tá? Então eu particularmente prefiro ADIM. Se você não gosta de ADIM, você pode usar ADI, faça como você preferir. Tá? Então, primeira delas, né, a primeira das ações constitucionais para fins de controle de constitucionalidade, né, a primeira das ações pela via do sistema o sistema de controle constitucional pela via concentrada é a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então, essa é uma ação judicial que visa,
que seja declarada inconstitucional, alguma norma, tá? Alguma norma que está em desacordo com a Constituição, tá? Bom, então é um controle abstrato, né? Não é um controle concreto. O controle concreto é aquele que se verifica na via do sistema americano, né? Ali sim, ali houve alguma violação efetivamente. Ali, algum jurisdicionado teve um direito constitucional violado em razão de uma norma, de uma lei, de uma medida provisória, de uma emenda constitucional que seja inconstitucional. É possível? Sim, é possível. Por isso que a gente diz que é o controle concentrado, né? Controle concreto, desculpa. Aquela pessoa que teve o seu direito violado por uma norma inconstitucional, ela então postula, aciona o Poder Judiciário, né? Aciona o Poder Judiciário para afastar da incidência, né? Para que aquela lei reputada inconstitucional não lhe seja aplicada, né? Não lhe seja aplicada. Essa né, só para você lembrar, esse é o controle de constitucionalidade pela via difusa, né? Pela via difusa, pelo sistema americano. Vai excluir aquela norma do ordenamento jurídico? Não, né? Não vai. Só não vai ser aplicada, né, ao fulano que invocou, né, aquele jurisdicionado que só não vai ser aplicada àquele jurisdicionado que fez uso da ação judicial. Né? Qual ação judicial? Qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser uma ação de fazer, uma ação de não fazer, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Pode botar o nome que você quiser. Tá? Não é o que acontece aqui, nesse caso. Tá? Aqui não. Aqui nós temos um controle abstrato. Tá? Então, são pessoas, é um rol determinado de pessoas que verificam que aquela norma está inconstitucional, não está em conformidade com a Constituição e ela, portanto, precisa ser excluída do sistema jurídico. Né? Ela precisa ser excluída do sistema jurídico. Aqui sim, aqui a norma vai ser excluída do ordenamento jurídico. Tá? Num controle abstrato, num controle genérico, tá? Impessoal e que vale para todos. Vamos lembrar que no controle de constitucionalidade pela via concentrada, a decisão judicial tem caráter erga omnes, tem eficácia erga omnes. Tá? Então, a decisão vale para todos. Tá? E o objetivo da ADIM, né, as pessoas legitimadas entram com a ADIM, né, dão entrada numa ação direta de inconstitucionalidade para quê? Para que o Poder Judiciário, quem faz esse julgamento é o STF, só o STF, tá? Só o STF, somente o Supremo Tribunal Federal, tá? Para que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade de um determinado ato normativo. Pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, pode ser uma emenda provisória, uma medida provisória, pode ser uma emenda à Constituição, enfim. Tá? Se aplica a todas as espécies normativas que estão lá no artigo 59, tá? Inclusive as medidas provisórias. Se você for lá na Constituição, vamos fazer um pause aqui, vamos dar um break, vamos até a Constituição Federal, né? Você vai ver que o artigo 59 é aquele que inaugura o processo legislativo na Constituição. Então, o artigo 59 coloca aqui, ó, o processo legislativo compreende a elaboração de... Então, aqui ele coloca as normas. Tá? Então, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Gente, não se preocupem em entender a diferença entre todos. Nossa, professor, qual a diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária? O que é uma medida provisória? Nós ainda vamos falar disso. Tá? Então, no Direito Constitucional, parte 2, a vingança dos que não foram, tá?
Nós ainda vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos ter 2 ou 3 aulas, se não me engano, só para falar de processo legislativo, tá bom? Então não se preocupe. Você já sabe, você já conhece, né, as emendas à Constituição, tá? Então esse aqui a gente já tirou da frente. Mas todos os demais nós vamos entender, nós vamos estudar no semestre que vem, tá? Então não se preocupe. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você saiba nesse momento, é que a ADIM, que é a ação declaratória, a ação direta, desculpa, a ação direta de inconstitucionalidade, se aplica a todas essas modalidades, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e assim por diante, tá? Então, quando eu falar, né, que a ADIM se aplica a normas, né, a normas jurídicas, você tem que ter na sua cabeça quais são as normas jurídicas, e as normas jurídicas estão lá no artigo 59, tá, nos incisos do artigo 59 da Constituição, começando pelas emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Tá? Ainda também pega as medidas provisórias. Tá? Então, aplica-se a todas as espécies normativas que estão lá no artigo 59 e medidas provisórias. Então, as medidas provisórias, que são normas elaboradas pelo chefe do Executivo Federal, né, pelo presidente da República, também também podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? Show de bola. Bacana. Então, se você entendeu isso aqui, gente, vamos lá. Não cabe controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias. O que são as normas constitucionais originárias? As normas constitucionais originárias, meus caros, são aquelas que foram elaboradas diretamente pelo poder constituinte originário. Todas as normas. Vamos lá, então vamos elaborar esse entendimento numa outra frase. Todas as normas constitucionais elaboradas pelo poder constituinte originário serão sempre, obrigatoriamente, constitucionais. Sempre. Professor, sempre, sempre. Tem exceção? Não. Se foi o poder constituinte originário que elaborou aquela norma constitucional, então você pode ter certeza, pode apostar sua OAB, pode apostar 1 bilhão, 1 quadrilhão de reais que ela sempre será constitucional. Sempre. Temos que lembrar que o poder constituinte originário é o único que é absoluto e soberano. E é irrestrito, né? Ele não está preso a nada, ele não tem amarras nenhumas, né? Então, você tem que lembrar disso, tá? Isso é importante que você lembre. O poder constituinte originário, ele não tem rabo preso com nada. As normas que ele elaborar serão sempre constitucionais, tá? Sempre. Então, o controle de constitucionalidade só vale para as normas constitucionais elaboradas pelo poder constituinte derivado. Somente então as normas constitucionais elaboradas pelo poder constituinte derivado são sujeitas a controle de constitucionalidade. É isso, professor? É isso. É isso. Tá? E é claro, as leis depois, etc. Tá? Mas na Constituição, somente as normas constitucionais elaboradas pelo poder derivado é que estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Tudo bem? Bom, quem faz o exame? Quem julga a ação direta de inconstitucionalidade? O STF. O STF. Tá? Então, quando a gente entra com uma declaração
quando a gente entra com uma ação a nível federal, né, legislação, uma norma federal ou uma norma estadual, uma norma da Constituição estadual, por exemplo, uma lei estadual, enfim. Se ela for contrária à Constituição, se ela for contrária à Constituição Federal, essa norma será examinada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê, meus caros? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 101, a Constituição elegeu, né, a Constituição Federal elegeu o STF, elegeu o Supremo Tribunal Federal como o guarda da Constituição. Como o guarda da Constituição. Tá? O guarda da interpretação constitucional, né, e da eficácia das normas constitucionais. Então, quem faz esse controle, né, quem faz essa verificação é o STF. Tudo bem? É o STF. Tá? Então, a nível, claro, a nível concentrado. Né? Então, temos uma lei federal que desafia a Constituição. Desafia a Constituição Federal. Vai ser examinada onde? Vai ser examinada no STF. Temos uma norma, uma lei estadual que está em desacordo com a Constituição Federal. Vai ser examinada onde? No STF. Professor, e a lei municipal? E a lei municipal? E agora? Ah, meus caros, a lei municipal, temos um problema. A lei municipal temos um problema. Por quê? A lei municipal, ela comporta apenas o controle difuso quando ela bate de frente com a Constituição Federal. Então, a lei municipal, né, uma lei municipal, se ela fere a Constituição Federal, ela não existe nesse caso, não existe controle concentrado de constitucionalidade. Existe apenas controle difuso. Professor, então não existe controle concentrado para a lei municipal? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que não existe controle concentrado quando a lei fere a Constituição Federal. Agora, e quando a lei municipal fere a Constituição estadual? Aí sim. Aí sim, tá? Se a lei municipal viola a Constituição estadual, então, se uma lei caçapavense, se uma lei elaborada pela Câmara dos Vereadores de Caçapava fere a Constituição do Estado de São Paulo, aí sim cabe o controle concentrado de constitucionalidade. Qual órgão vai examinar? Será que o STF, lá em Brasília, vai examinar se a lei de Caçapava está em desacordo com a Constituição do Estado de São Paulo? Não, não. No controle de constitucionalidade concentrado de uma norma municipal em desacordo com a Constituição estadual, né? Então, no caso de uma norma municipal, uma lei municipal, por exemplo, que esteja em desacordo com a Constituição do seu estado, o controle de constitucionalidade é exercido pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. Então, no caso, se nós tivermos, né, voltando ao nosso exemplo, se nós tivermos uma lei municipal de Caçapava, que está em desacordo com a Constituição do Estado de São Paulo, é possível o controle difuso? Sim, controle difuso é sempre possível. É possível o controle concentrado? Também. Controle concentrado também é possível. Quem vai ser a autoridade julgadora no controle concentrado? No controle pelo sistema austríaco? Quem vai ser? Vai ser o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? Vai ser o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ah, professor, e uma lei de Cabo Frio, que fira a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Vai ser examinada, né, no controle concentrado. O órgão julgador no controle concentrado vai ser o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tá?
Então, o STF julga apenas, tá, normas federais que estejam em desacordo com a Constituição Federal ou normas estaduais que estejam em desacordo ou com a Constituição Federal ou com a Constituição Estadual. Tá? Ou com a Constituição Estadual. Gente, e as súmulas? Será que cabe controle de constitucionalidade? Né? Será que cabe ADIM? Será que cabe ação direta de inconstitucionalidade contra as súmulas? Súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça? Gente, não cabe. Tá? Não cabe. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que as súmulas elas passam por um processo de revisão, que pode ser solicitada pelas pessoas, inclusive por esses autorizados a entrar com a ADIM, pode, sim. Tá? Então essas pessoas podem provocar, inclusive o próprio STF, para que o STF reveja, reforme as suas súmulas. Mas, por maioria de votos, foi vencida a ministra, se não me engano, a Ellen Grace, foi vencida a Ellen Grace. Por maioria de votos, os ministros do Supremo entenderam, por maioria de votos, que o procedimento para solicitar a revisão, a adequação de uma súmula, ainda que seja súmula vinculante, não é igual ao da ADIM. Não é um processo semelhante ao da ADIM. Tá? Então não cabe ADIM, não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra súmulas, ainda que sejam súmulas vinculantes. Tá? Então não cabe. Tudo bem? Então isso já foi objeto de deliberação, já foi objeto de votação pelo próprio STF. A única que entendeu que cabia sim ADIM foi a ministra Ellen Grace, que acabou vencida no seu julgamento. Tá? Gente, então é isso. Tá? Gente, e nas hipóteses? E nas hipóteses de inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua? O que é isso? O que é isso? O que é inconstitucionalidade indireta, também chamada de reflexa ou oblíqua? O seguinte, meus caros. O que é inconstitucionalidade indireta? A inconstitucionalidade indireta significa dizer que a inconstitucionalidade não está na lei, não está na norma primária após a Constituição. Está em normas secundárias. Vamos entender. Temos o nosso bloco de constitucionalidade, que é formado pela Constituição Federal, pelas emendas constitucionais e pelos tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, certo? Essas normas formam o nosso chamado bloco de constitucionalidade. Tá? Então, Constituição Federal, emendas à Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados no Brasil nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Beleza, bacana. Logo abaixo deles, na nossa pirâmide de Kelsen, logo abaixo deles, nós temos o quê? As leis. Né? Então, logo abaixo do bloco de constitucionalidade, começam as leis complementares, as leis ordinárias, etc. Então, essas são as normas. Desculpa. Essas são as normas que vêm logo abaixo do bloco de constitucionalidade, na nossa pirâmide de Kelsen. Tá? Então, essas leis, né, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, são elas que nós examinamos, via de regra, né, a lei, junto com as emendas constitucionais, etc. Via de regra, são essas normas que nós examinamos e verificamos a sua constitucionalidade, claro, em relação à Constituição Federal. Só, meus caros, que nós temos normas que vêm abaixo das leis. Não temos normas que vêm abaixo das leis? Que são elaboradas
para explicar, muitas vezes, como a lei vai ser cumprida, para regulamentar a lei e etc. Não é o caso, por exemplo, dos decretos. Tá? Então, os decretos são elaborados pelo chefe do executivo, né, pelo chefe do executivo, seja o executivo municipal, estadual ou federal, e os decretos têm como função, né, eles existem em razão do chamado poder regulamentar de que é dotado o chefe do executivo. Então, o chefe do poder executivo, dentre os seus poderes e as suas atribuições, possui o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? É a capacidade, é o poder que ele tem para especificar, para determinar como aquela lei vai ser cumprida. Então, temos a lei número 1. Temos a lei de número 1 de 2020. Lei número 1 de 2020. Nós podemos ter um ou mais decretos vinculados a essa lei número 1 que vão explicar, né, como é que o executivo planeja cumprir essa norma, cumprir essa lei. Entenderam? Esse é o poder regulamentar. Esse decreto, e se ele fere a Constituição? É cabível a DIN? Então, essa é a chamada inconstitucionalidade indireta, ou reflexa ou oblíqua. Né? Por quê? Porque é uma inconstitucionalidade que não vem diretamente da lei. Vem do decreto que é baseado na lei. Entenderam? Por isso que se diz que é uma inconstitucionalidade indireta, ou reflexa ou oblíqua. Tá? E aí, meus caros? Temos a lei, temos o decreto. O decreto é inconstitucional. E agora? Cabe a DIN? Não. Não cabe a DIN. Tá? Então, em hipótese da chamada inconstitucionalidade indireta ou reflexa ou oblíqua, né, não caberá ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Não caberá. Por quê? Por quê? Meus caros, porque antes do decreto ser inconstitucional, o decreto é, antes de tudo, ilegal. Né? O decreto, se ele viola a Constituição, ele também viola a lei. Então, nesse caso, será uma questão de ilegalidade. Tá? O decreto é ilegal. O decreto é ilegal. Tá? O decreto é ilegal, ele não é inconstitucional. Então, ele será examinado, né, esse decreto, se ele é antijurídico, ele será examinado no prisma da sua legalidade, não da sua constitucionalidade. Tudo bem? Ah, professor, e se a lei também for inconstitucional? Não, aí sim. Aí a lei é inconstitucional, e é claro, a lei sendo anulada, a lei sendo excluída do ordenamento jurídico, exclui-se com ela também o decreto, né, que com ela era vinculado, né, que a ela era vinculado. Então, meus caros, em hipótese dessa chamada inconstitucionalidade reflexa, né, ou indireta ou ambígua, ou oblíqua, chame como quiser, tá? Não cabe a DIN, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. O decreto será examinado no prisma da sua legalidade, Tudo bem? Tá? Então, o STF não aceita uma DIN que é instaurada com base num decreto. Ah, porque você diz, o decreto é inconstitucional. Não. Então, vamos examinar o decreto pelo prisma da sua legalidade. Tá? No prisma da sua legalidade. É assim que tem entendido, o STF. Tá? Bom, gente, ademais, não se admite, vou repetir, não se admite a DIN para normas editadas antes da Constituição Federal. É claro, meus caros, é claro que pela teoria da recepção, o nosso ordenamento jurídico instaurado pela Constituição de 1988 contempla, né, é um conjunto que possui muitas normas que foram elaboradas antes dessa data. Nosso ordenamento jurídico
tem normas que são elaboradas muito antes de 88, né? Então, por exemplo, o Código Tributário Nacional, nosso Código Tributário Nacional é de 1973, se não me engano, né? De 73, tá? Então, veio antes da Constituição? Veio. Foi recepcionado por ela, faz parte do nosso ordenamento jurídico, porque foi recepcionado pela Constituição, só que não cabe contra ele, por exemplo, né, contra as normas que foram recepcionadas pela Constituição de 88, em face delas, não cabe ADIM, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Essas normas não são examinadas pela sua constitucionalidade ou não. Tá? Essas normas que são recepcionadas, essas normas que foram elaboradas antes da Constituição, elas não são examinadas pelo prisma da sua legalidade, até porque elas já foram recepcionadas. Tá? Vou dar um spoiler. Professor, e como é que a gente controla se tiver algum vício, se ela de alguma forma fere a Constituição e eu não posso entrar com a DIN, como é que eu controlo? Aí você tem uma outra ação que é a ADPF. A de amor, D de dado, P de pato, F de faca. ADPF. O que significa a ADPF? Ação declaratória. Desculpa. Não é ação. É arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? ADPF. Então, quando você tem uma norma elaborada antes da Constituição e essa norma, por algum motivo, está ferindo a Constituição Federal, não é possível lançar uso, não é possível lançar mão da ADIM. Não é possível a gente usar a ADIM. A gente usa o quê? A gente usa a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A gente usa a ADPF. Vou falar sobre ela já já. Dei um spoiler só para vocês não ficarem com essa dúvida. Gente, é uma aula difícil, é uma aula complicada. Tá? Vocês estão fazendo muito bem, estão fazendo muito, eu sei. Tá? Eu sei que não é fácil. Então, se tiverem dúvida, se vocês tiverem qualquer questão, eu estarei no Blue, estarei no chat, no nosso horário de aula. Tá? Então, estou aqui para ajudar vocês como der. Tá bom? Gente, e quem pode entrar com a ADIM? Agora vamos lá. Quem pode entrar com a ADIM? Quem são as pessoas legitimadas para entrarem com a ADIM? Então, a competência para julgar, né? Desculpa, não é competência para entrar com a ação. Competência para julgar. Então, a competência é do STF para as normas federais ou estaduais que contrariem a Constituição Federal, tá? E o Tribunal de Justiça para as normas estaduais ou municipais que contrariem a Constituição Estadual. Então, se a norma contrariou a Constituição Federal, a norma federal ou estadual será analisada pelo STF. Tá? Contrariou a Constituição Estadual, a norma estadual ou municipal será examinada pelo Tribunal de Justiça. Lembrando que a lei municipal se contraria apenas a CF, se contraria apenas a Constituição Federal, não cabe controle pela via concentrada. Não cabe controle concentrado, não cabe a DIN. Tá? Cabe apenas o sistema difuso, né? O sistema americano de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Bacana. Gente, agora sim, né? A legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade está lá no artigo 103, da Constituição. Tá? Temos, em primeiro lugar, o presidente da República. Tá? Em segundo, a mesa do Senado e da Câmara dos Deputados.
Tá? Então, o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, para quem não sabe, é o chefe do Ministério Público Federal. É o chefe do Ministério Público Federal. Tá? Hoje, atualmente, é o Augusto Aras. Né? Atualmente, Augusto Aras é o Procurador-Geral da República. Tá? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também tem competência dada pela Constituição para propor a ADIM. Tá? Partido político com representação no Congresso Nacional, então veja que não é qualquer partido, não é qualquer partido político que precisa ter representação no Congresso Nacional, tem que ter, né, o partido político tem que ter pelo menos um candidato emplacado ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, pelo menos, tá? Tem que ter pelo menos um candidato ou um candidato aprovado, né, eleito na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Tá? O partido político precisa, deve ter, desculpa, o partido político deve ter representação no Congresso Nacional. E por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, uma confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Exemplo, Conselho Federal de Medicina. Exemplo, o Conselho Federal de Corretores Imobiliários. Tá? Enfim, né, esses conselhos de profissão, os conselhos de profissão de nível federal. Por exemplo, o CRM, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não tem competência para isso. O Conselho Federal de Medicina, aí sim. O CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, aí sim, tem. O Conselho Federal de Corretores Imobiliários, o Conselho Federal de, sei lá, policiais militares, enfim. Tá? Ele sim. Ou ainda as confederações sindicais. O que são esses que têm o asterisco? A mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, ou ainda a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Por que o tio colocou um asterisco sobre essas? Gente, é o seguinte, essas que têm asterisco, elas precisam, quando elas entram com a DIN, elas precisam demonstrar que o tema é pertinente para elas. Tá? Então, o Estado de São Paulo, né, por exemplo, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está entrando com uma ADIM contra uma lei federal, por exemplo, tá? Ou uma lei estadual. Ela tem que dizer, ela tem que explicar por que ela está entrando e de que forma essa norma inconstitucional afeta ou prejudica de qualquer maneira a sua competência legislativa ou o seu âmbito de atuação. O seu âmbito de atuação, suas atividades. Tá? Então, esses que estão em asterisco, eles são obrigados a demonstrar de que forma, né, a lei que eles querem que seja declarada inconstitucional está ferindo a sua atividade, a sua competência legislativa, enfim. De que forma essa lei inconstitucional está atrapalhando o desenvolvimento das atividades dessas pessoas. Professor, e as outras? E o presidente da República, a mesa do Senado e os outros? Não, os outros não precisam. Os outros não precisam. Somente esses que estão em asterisco. Tá? Então, devem demonstrar pertinência temática. Você que já me conhece, sabe que o tio se empolga e acaba falando antes de apresentar aqui, né? Antes de mostrar no slide. Então, são essas as pessoas que têm competência, né? São as pessoas que a Constituição elegeu como competentes para entrarem com a ação direta de inconstitucionalidade. Bacana. Ainda, meus caros, falar de algo extremamente importante, que é a chamada modulação de efeitos, a modulação de efeitos. Eu não sei, nós já falamos sobre isso,
Nós já falamos sobre isso no semestre passado, tá? Na nossa aula de introdução ao estudo do direito, tá? Nós falamos bem superficialmente, nós vamos falar hoje um pouquinho mais, tá? E depois em processo civil vocês vão ver mais ainda. O que é a modulação de efeitos, meus caros? Modulação de efeito é o seguinte: é a possibilidade que os tribunais possuem, dependendo da matéria e em razão de interesse nacional, né, de relevante interesse econômico, nacional, social, é possível que os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, tenham poder para determinar que a decisão somente passe a produzir efeitos a partir de uma data que eles entendam pertinente. Tá? Então, isso é modulação de efeito. Vamos ajudar vocês. Vamos ver se vocês conseguem entender. Vamos aqui, ó, na lei 9868. A lei 9868, a lei 9.868 de 1999, é justamente a lei que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ADECOM, né, da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Você acha que eu não quero que você leia essa lei? Pode ler. Tá? Vai cair o olho não, pode ler. Uma lei curtinha, uma lei pequenininha, tá? Vai ajudar vocês. Então, aqui no artigo 2º, né, ele já coloca de novo, ele repete, né, os legitimados, está lá no artigo 103 da Constituição, mas eles repetem aqui. Tá? O artigo 27, que é o que nos interessa agora, foi para isso que eu vim para cá, fala justamente da modulação dos efeitos. Então, o artigo 27, ele diz assim: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então é o seguinte: é a possibilidade que o Supremo Tribunal tem, no caso da ADIM, né, é a capacidade que o Supremo Tribunal Federal possui, desde que, por maioria, né, desde que ele chegue a essa conclusão, pela maioria de 2/3 dos seus membros, de restringir os efeitos de uma decisão judicial. Então, em primeiro lugar, restringir os efeitos de uma decisão judicial, ou decidir que ela só terá eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de um outro momento que venha a ser fixado. Tá? Então, vamos lá, vamos num exemplo, acho que vai ajudar você. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, achei um acórdão, achamos aqui um acórdão, tá? De uma ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada uma ação de 2012, tá? Provavelmente ela deve ter sido julgada, publicada em 2018, então provavelmente o julgamento foi em 2018 mesmo, tá? Então a ementa diz assim: pedido de modulação dos efeitos, embargos providos. Não se preocupe com isso, tá? Então, 1. Satisfeitos os requisitos para modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade do ato normativo, tem o Supremo Tribunal Federal o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o artigo 27, nós acabamos de ler, né? O artigo 27 da Lei número 9.868 de 99, precedentes. Ou seja, o que significa? Ele já julgou assim em ocasiões semelhantes. Em caso, em latim, significa que nesta situação, neste caso, a norma julgada inconstitucional dispunha, sem que se observassem os requisitos formais estabelecidos pela Constituição Federal, que reserva a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina acerca da promoção e remoção de magistrados. Então, a lei que eles julgaram inconstitucional era uma lei que era de competência, ou seja, somente o STF poderia apresentar o projeto, né? A Constituição diz que somente o STF pode apresentar esse projeto de lei, não foi isso que aconteceu.
Um projeto de lei que trata da promoção, remoção, enfim, que regula a vida dos magistrados, né, dos juízes em território nacional. Bom, hipótese em que a declaração de inconstitucionalidade com eficácia retroativa, então, eficácia retroativa, né, apresentaria inegável risco à segurança jurídica, em vista dos tempos em que vigeu e a norma e das inúmeras decisões proferidas pelos magistrados que foram promovidos ou removidos sob seus auspícios. Embargos declaratórios conhecidos e providos para esclarecer que a decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei do Estado do Pará, de número tal, tem eficácia a partir da data da publicação do acórdão. Vejam, meus queridos, se a norma é inconstitucional, ela tem um vício, não tem? Ela não tem um vício? Ela é viciada. Se ela não fosse viciada, ela não atentaria contra a Constituição Federal. Gente, quando ela é removida, qual é o correto? Qual é o ideal no melhor dos mundos? No melhor dos mundos, no mundo perfeito, essa decisão, essa norma precisa ser excluída do ordenamento jurídico juntamente com todos os seus efeitos. Juntamente com todos os seus efeitos. Então, a decisão judicial, via de regra, que teria que extinguir essa norma, teria que reputar inconstitucional e extingui-la do ordenamento jurídico, é uma decisão judicial com eficácia ex nunc ou ex tunc. Ex nunc de navio ou ex tunc de tatu. Ex tunc, né? Ex tunc de tatu. O correto, o ideal, no melhor dos mundos, seria fazer o quê? Seria retirar do ordenamento jurídico essa norma e retirar dela todos os efeitos que ela produziu. Tá? Então, uma decisão judicial com eficácia ex tunc, de forma que todos os efeitos produzidos por essa lei inconstitucional fossem extintos também. Só que vocês estão percebendo que se fizesse isso, daria um monte de problema. Por quê? Porque um monte de juiz foi removido, um monte de juiz foi provido, né? Vários cargos de juiz foram providos. Esses juízes que foram providos deram várias decisões judiciais. Imagina, se for excluir todos esses juízes, todas as decisões judiciais que eles também deram são nulas. Quantos processos judiciais serão anulados em razão dessa decisão? Então vocês estão entendendo que a modulação dos efeitos é dizer o seguinte, o correto seria a gente fazer o quê? Seria dar uma sentença com eficácia, um acórdão com eficácia ex tunc. Tá? Ex tunc. Só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar aqui, nesse caso, nós vamos dar com eficácia ex nunc. Não vai retroagir. Vai preservar os efeitos da lei, mesmo inconstitucional, e ela só vai passar a produzir efeitos daqui para frente. Ou melhor, da data da publicação, né? Não é nem de agora. Se o julgamento foi, por exemplo, em fevereiro, de 2018, ela só passou a produzir, tem eficácia a partir da publicação. Então a publicação foi dia 2 do... Publicação foi dia 2 do 4. Dia 2 do 4. Então somente a partir do dia 2 do 4, de 2018, é que essa decisão aqui, passou a produzir efeitos. Anulou a lei. Daqui para frente ela não produz mais efeitos. Entenderam o que é modulação de efeitos? Modulação de efeitos, gente, é limitar os efeitos de uma decisão judicial ou determinar que ela só produz efeitos no futuro. Eventual futuro. Deu para entender? Bom, tendo dúvidas, estamos aí. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, qual que é a ideia por trás da modulação de efeitos? A ideia por trás da modulação de efeitos é justamente trazer segurança jurídica, é bem aquilo que está na lei mesmo, né? Segurança jurídica e imperativos de grande relevância social, né? Relevância nacional, social. Você imagina o prejuízo, né? Quantos processos judiciais teriam que recomeçar
quantos processos judiciais teriam que ser reiniciados em razão daquela remoção. Imagina você também, você que mora em São Paulo, passou nesse concurso da magistratura, foi provido lá no Pará e agora você vai ser removido, porque a lei era inconstitucional. Você vendeu sua casa, você comprou tudo lá no Pará, se mudou lá para Belém, se mudou lá para, sei lá, outra cidade lá do Pará, não sei, Carajás, sei lá, tá? E agora não, agora você vai ter que refazer a sua vida, voltar para São Paulo, enfim, porque você foi exonerado porque a lei que através da qual veio a sua nomeação era inconstitucional. Imagina o prejuízo, né? Então, para evitar isso é que houve a modulação de efeitos, entendeu? Bom, basicamente é isso. Vamos ver a nossa segunda ação. A nossa segunda ação é a ADPF, né? A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Está lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Bom, para que ela serve? Ela serve justamente para evitar ou reparar lesão de preceito fundamental resultante de ato do poder público, tá? Decorrente daquelas normas de caráter elaboradas, né, antes da Constituição Federal, né? Não existe ainda uma definição do que é preceito fundamental. Tá? O Supremo Tribunal Federal vem entendido que preceito fundamental é uma expressão sui generis. Uma expressão sui generis. Eles falam que é sui generis quando eles não sabem o que significa. Tá? Sui generis. Tá? Algo de difícil definição, algo de caráter, de natureza ímpar, de natureza única. Basicamente isso é algo sui generis. Tá? Pode ter caráter preventivo ou repressivo, né? Então você pode ajuizar antes do ato lesivo ou depois, né? E ele é possível, né, de acordo com a Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 1º, é possível que ela seja, né, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental seja aplicada, né, na hipótese de inconstitucionalidade, né, de violação à Constituição, vamos falar assim, né, de violação à Constituição por atos normativos que sejam anteriores à Constituição Federal. Aí, nesse caso, meus caros, a gente não diz que a lei é inconstitucional. Não é que, por exemplo, o Código Tributário de 1973 é inconstitucional. A gente não diz isso. A gente diz o quê? A gente diz que ele descumpre preceito fundamental. Tá? Então, vamos entrar não com uma DIN, mas vamos entrar com uma DPF. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional de 1973 ele não é inconstitucional. Nem poderia, porque ele é elaborado antes da Constituição. Ele descumpre preceito fundamental. Tá? É isso. Bom, quem tem competência para julgar a DPF é o STF. Não, STF. Tá? STF. Quem são os legitimados? Os mesmos da ADIM. Exatamente os mesmos. Tá? Então, quais são os mesmos? Tem que saber. Presidente da República, mesas do Congresso Nacional, né, mesa da Câmara e mesa do Senado. Depois, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou do Distrito Federal. Governadores dos Estados ou do Distrito Federal. Procurador-Geral da República. Conselho Federal da OAB. Ou ainda, entidade de classe de nível federal ou confederação sindical. Tá? Então, são os mesmos, exatamente os mesmos. Tudo bem? Gente, existe no direito processual, hoje nós estamos falando um pouquinho de processo, né? Existe dentro do direito processual um negócio chamado fungibilidade. Nossa, o que é isso, professor? Tem a ver com fungo? Óbvio que não. Né? O que é fungibilidade? O que é fungível? Vocês já devem estar estudando em direito civil com o professor Ícaro os bens, lá nos artigos 90, 90 e pouco do Código Civil. Já estão vendo os bens?
Dentre os bens, né, bens móveis, bens imóveis, bens acessórios, bens principais, enfim, vocês têm os bens fungíveis e os bens infungíveis. O que é fungir, meus caros? O que é fungibilidade? O que é fungir? Fungir significa substituir. Então, quando eu falo, por exemplo, vocês já devem ter visto com o professor Ica. Quando eu tenho um bem fungível, eu quero dizer que esse bem pode ser substituído por um outro com as mesmas características, com as mesmas conformidades dos anteriores. Tá? O bem fungível por excelência é o dinheiro. Né? Se você me der uma nota de R$ 2, e eu te der duas moedas de R$ 1, tem diferença para você? Vai ter alguma diferença? Você não vai continuar com exatamente o mesmo valor? Tá? Então, o que eu fiz? O dinheiro, né, o que eu quero dizer? O dinheiro é um bem fungível. Você substitui por outro exatamente igual e você não tem prejuízo nenhum. Né? Você não tem prejuízo nenhum. Diferentemente dos bens infungíveis. Os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos. Via de regra, né, os bens imóveis são bens infungíveis. Né? Eles não podem ser substituídos por outro igual. Você pode até ter um muito parecido, mas ele não vai ser igual. Ele não vai ser necessariamente igual. Com as mesmas características, com o mesmo valor, etc. Tá? Então, o princípio da fungibilidade também existe na matéria processual. O que é o princípio da fungibilidade? Nossa, professor, eu me esqueci dessa aula. Ó, não pode acontecer, tá? Esse é um aluno hipotético. Vocês, é claro, nunca vão fazer isso. Mas temos um aluno chamado Joãozinho, e o Joãozinho esqueceu dessa aula. Esqueceu dessa aula. O Joãozinho era o Joãozinho é muito fã do Bolsonaro, né? Muito fã do Bolsonaro, jurista, e o Bolsonaro colocou ele sei lá, procurador da República. Pronto, procurador da República. Tá? Então ele tem competência para entrar com a DIN, entrar com a DPF, etc. Aí, meus caros, aí ele olha para o Código Tributário Nacional, por exemplo, de 1973, e ele detecta ali uma ofensa à Constituição. O que ele faz? Entra com ação. Qual ação? A DPF, não é? Não seria o correto? A DPF? Ele entrou com a DIN. Ele se confundiu. Entrou com a DIN. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, vai examinar. Vai ter problema? Não. Tá? Então, existe entre a DIN e a DPF o princípio da fungibilidade. O que significa? Nossa, o correto era que eu entrasse com uma DIN, eu entrei com uma DPF. Desde que todos os requisitos para o julgamento estejam preenchidos, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a sua ADPF como se a DIN fosse. E vice-versa. Né? Era para entrar com uma DPF, você entrou com uma DIN. Tá? Então, desde que estejam preenchidos todos os requisitos para julgamento, né, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a sua ADPF como se a DIN fosse. Esse é o princípio da fungibilidade. Substitui-se, né, a possibilidade de substituir uma ação pela outra sem problema. O Supremo não vai mandar extinguir o processo, não vai mandar você entrar de novo, é claro, desde que todos os requisitos estejam preenchidos. Né? Desde que o Supremo possa julgar, ele vai receber, sem problema. Ele vai receber a sua DIN sem problema nenhum, como se a DPF fosse, e vice-versa. Tá? Então, basicamente, é disso que nós estamos falando. Tudo bem? Vamos para frente. Agora, meus caros, vamos falar do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, que é uma outra ação direta, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, popularmente chamada de ADO. ADO. Tá?
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Gente, qual é a função da ADO? A função da ADO é garantir, por meio do judiciário, né, do Poder Judiciário, garantir efetividade às normas constitucionais de eficácia limitada. Normas constitucionais de eficácia limitada. O que são as normas de eficácia, as normas constitucionais de eficácia limitada mesmo? São aquelas normas que possuem aplicabilidade imediata, né? Elas não são autoaplicáveis, elas precisam ser complementadas pelo ordenamento jurídico infraconstitucional para que elas possam produzir os seus efeitos. Lembram disso? E se o Congresso Nacional não faz nada? Lembram? Né? Um exemplo. A lei disporá, geralmente, né, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que começam assim. A lei estabelecerá como vai funcionar o procedimento para tal. Tá? Então, é uma norma de eficácia limitada. Até que exista essa lei, até que essa lei que a Constituição fala, né, até que essa lei exista, até que essa lei seja produzida, esse dispositivo constitucional vai ficar com a sua aplicabilidade limitada. Né? Vai ficar com a sua aplicabilidade limitada. Então, para garantir a aplicabilidade, a eficácia desse dispositivo, existe justamente esta medida, né? A ADO, para quê? Para que o judiciário mande, tá? O Congresso Nacional se manifestar. Tá? Então, gente, ADO, de novo, é o controle concentrado. Controle concentrado. Professor, e o mandado de injunção? O senhor não falou do mandado de injunção? Falei. O mandado de injunção existe para o controle difuso. Então, o mandado de injunção é a ação para o controle difuso, sistema americano de controle de constitucionalidade. A ADO é a ação que existe para o controle concentrado, sistema austríaco. Entenderam a diferença? Bacana. Tá? Então, pode ser aplicada tanto aos poderes, ao poder executivo, ao poder legislativo, pode ser aplicada, ou pode ser aplicada ainda a órgãos administrativos, para que eles cumpram o dever de regulamentar as normas constitucionais também. Tá? Gente, é claro, né? A omissão pode ser caracterizada, né? Essa omissão pode ser caracterizada tanto por negligência, via de regra do poder legislativo, tá? Via de regra do legislativo, tanto por negligência quanto por desídia, tá? Tanto por negligência como por desídia. E é claro, né? Importa em risco a ordem constitucional? É claro que sim. É claro que sim. Por quê? Porque a partir, né, da inércia, a partir da omissão dos poderes, sobretudo do poder legislativo, está se negando eficácia a uma ordem, a uma norma constitucional. Então a Constituição está tendo a sua efetividade vilipendiada, a sua eficácia, o seu poder vilipendiado, o seu poder agredido por uma omissão, via de regra, do poder legislativo. Né? Então é claro que sim, é claro que importa em risco a ordem constitucional. Né? E claro, né, trabalha-se aí pela busca de dar à Constituição Federal, né, fazer com que as normas constitucionais alcancem a maior eficácia possível. Né? Quando a gente fala da interpretação da Constituição, a gente quer que a Constituição, possua o máximo de eficácia possível. Os efeitos da Constituição, né, a eficácia irradiante das disposições constitucionais tem que ser o mais amplo que nós conseguirmos fazer. Né? Nós queremos que a Constituição produza efeitos. Né? A competência é do STF, tá? Então, a quem compete examinar a ADO? A quem compete examinar a ADO? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Compete ao STF. Tá? Quem são os legitimados? São sempre os mesmos. O mesmo da ADIM, que são os mesmos da ADPF. É todo mundo igual.
Tá? Todo mundo igual. Entenderam por que é controle concentrado? Porque são só algumas pessoas que podem entrar e os julgamentos são quase todos, né? Os julgamentos são quase todos pelo STF. Por isso o controle concentrado. Né? É claro, né, o STF vai ter o poder de constituir em mora, sobretudo o legislativo, tá? Então o judiciário, através do STF, vai declarar o legislativo em mora, só que contudo, né, contudo, infelizmente, né, o judiciário, inclusive o próprio STF, não tem poder para suprir a omissão. Tá? Não tem poder para suprir a omissão. Então, a omissão, se ela existe, ela tem que ser sanada pelo poder competente. Se é uma omissão do legislativo, é o legislativo que precisa saná-la. O legislativo que precisa saná-la. Tá? Do contrário, nós teríamos aí uma hipótese de invasão dos poderes. Né? Nós teríamos o poder judiciário invadindo a competência do poder legislativo. Né? Já os órgãos administrativos, quando condenados, aí sim, né, o STF vai para cima, eles vão ter 30 dias para sanar a omissão. Tá? Então, órgãos administrativos, como da esfera pública, né, em geral, né, controladoras, agências reguladoras e etc., aí sim, eles terão 30 dias para cumprir a determinação. Tá? Temos outra medida, outra ação, que é a chamada RI, que é a representação interventiva. Tá? Nós vamos falar mais sobre ela nas aulas futuras. Tá? A representação interventiva que está vinculada ao procedimento de intervenção. Tá? Intervenção. Então, é um dos requisitos para que haja intervenção. Lembrando que, né, nós vamos falar mais sobre isso, que a União pode intervir nos estados e no Distrito Federal, e os estados podem intervir nos municípios. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Então, a representação interventiva é um dos requisitos para a decretação da intervenção federal, da intervenção estadual. Né? Em que situações? São situações taxativas, são situações excepcionais, rol taxativo previsto lá na Constituição. Tá? E nós vamos falar mais sobre a representação interventiva. Tá? Geralmente, o pedido vem do PGR, no caso da União, o pedido é formulado pelo Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal. Tá? No caso dos estados, o pedido é feito pelo PGE, o Procurador-Geral do Estado, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Tá? O chefe do Ministério Público Estadual. O PGR, né, o Procurador-Geral da República, faz o pedido ao STF. O PGE, o Procurador-Geral do Estado, faz o pedido ao Tribunal de Justiça. Tá? Não se preocupem, nós vamos falar mais sobre a representação interventiva. Como ela faz parte, como ela é uma das ações, eu coloquei ela aqui. Mas nós vamos estudar, você precisa saber que ela existe, mas nós vamos estudá-la em separado. Tá? Então não se preocupe. Temos ainda a ação declaratória de constitucionalidade, a ADECON. Tá? Ação declaratória de constitucionalidade. Gente, para que existe a ação declaratória de constitucionalidade? Existe para quê? Para afastar a presunção iuris tantum de constitucionalidade de uma determinada norma jurídica. Seguinte, meus caros, vamos entender o que está escrito aí. Toda norma infraconstitucional presume-se, via de regra, presume-se pela sua constitucionalidade, correto? Então, presume-se, até que se prove em contrário, presume-se que a norma é inconstitucional. Até que se prove o contrário, presume-se que a norma é constitucional. Tá? Então, até prova em contrário, presume-se que uma norma é constitucional. Bacana. É isso.
Show de bola. Meus caros, essa presunção é absoluta? Não. Essa presunção não é absoluta. Daí porque cabe, né? Cabe reclamação, cabe ADIM, cabe o controle difuso, né? Mas, em primeiro momento, presume-se pela sua constitucionalidade. Mas essa presunção não é absoluta. Tá? Então, vamos dar o seguinte exemplo. Temos uma norma constitucional, tá? Temos uma norma constitucional, uma norma infralegal, temos uma norma infralegal, uma lei, por exemplo, infraconstitucional, tá? Que vem sofrendo constantes ataques, está toda hora sofrendo ataques de ação, ADIM, controle difuso. Então, uma ação que tem sido amplamente questionada, uma norma, né, uma lei que tem sido amplamente questionada no Poder Judiciário. Tá? Uma norma cuja constitucionalidade vem sendo questionada no Judiciário. Tem como a gente barrar isso? Tem. O mecanismo é a ADECOM. Então a ADECOM visa fazer o quê? Visa afastar a presunção relativa e dar àquela norma uma presunção absoluta de constitucionalidade. Então eu entro com a ação declaratória de constitucionalidade, eu entro com a ADECOM, para quê? Para que o STF declare aquela lei, declare aquela norma como sendo constitucional. Depois que ele fizer isso, depois que o STF entender que aquela norma é constitucional, entendeu, afirmou, não, essa norma é constitucional. Cabe ADIM? Não. Cabe controle difuso de constitucionalidade? Não. Tá? Então, a ADECOM é um mecanismo para que a gente afaste a presunção relativa de constitucionalidade e dê uma presunção absoluta. Então, afasta-se a presunção iuris tantum, que é a presunção relativa, cria-se uma presunção iuris et de iure, ou iure et de iure, né, uma presunção absoluta de constitucionalidade. Então, afasta a insegurança jurídica. Né? A inconstitucionalidade não pode mais ser reconhecida. Depois que o STF reconheceu a constitucionalidade, o STF não vai mais aceitar ADI, não vai mais aceitar ADIM, tá? Não vai mais aceitar ADIM para analisar a inconstitucionalidade da lei. O Supremo já reconheceu que ela é constitucional. Então ele não analisa mais ADIMs, ele não reconhece mais ADIMs para aquela norma. Tá? Tudo bem? Então, o objeto, né, isso só vale, tá? A ADECOM só vale para leis ou atos normativos federais. Tá? Somente leis ou atos normativos federais. Vamos para frente. Competente é o STF, tá? E os legitimados são sempre os mesmos. Né? O mesmo da DIN, que é o mesmo da DPF, que é o mesmo da ADO. Tá? Então, lembrem, a DIN, a DPF, a ADO, a ADECOM, e nós temos ainda a representação interventiva que nós vamos falar, sobre a qual nós vamos falar melhor. Tudo bem? Bom. Gente, é isso. Tá? É isso. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Tá? Eu lembro a vocês que é uma matéria complexa, é uma matéria delicada. Eu vou fazer uma revisão na próxima aula. Tá? Então não se preocupe, nós vamos ver isso aqui de novo. Tá? Eu quero ter certeza de que vocês entenderam, de que vocês aprenderam esse conteúdo. Tá? Isso aqui não cai, isso aqui despenca em provas, em concurso, etc. Tá? Então eu quero ter certeza de que você domina, de que você está dominando esse conteúdo aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar bastante com isso, tá? E aí depois a gente já vai caminhando para o nosso final, que é a questão da intervenção federal ou estadual, tá? Prazer estar com vocês novamente, muito bom.
tá? Uma satisfação muito grande. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tendo dúvidas, estou no fórum. Tendo dúvidas, estou no chat, tá bom? Sempre à disposição de vocês para ajudar da forma que a gente conseguir. Tudo bem? Um grande abraço, então, a todos. Se cuidem e até a nossa próxima aula.